Por que o feudalismo ainda importa? Você já se perguntou por que na Idade Média os reis eram mais enfeites do que poder? Ou por que os camponeses trabalhavam tanto, mas quase tudo ia para o senhor feudal? Hoje a gente vai falar sobre o feudalismo, um sistema que moldou a Europa por séculos e que ainda aparece nas provas do Enem, de formas que você nem imagina. Esse vídeo faz parte do nosso curso de História para o Enem e aqui você vai entender de verdade, sem enrolação, como funcionava a vida nos feudos, quem mandava em quem e por que esse assunto ainda é tão atual. Então, bora começar essa viagem pela Idade Média, porque entender o passado é a chave para mandar bem no presente e garantir aquela vaga no ensino superior. O feudalismo foi um sistema político, econômico e social que dominou a Europa entre os séculos 9 e 15. Ele surgiu depois da queda do Império Romano, num cenário de crise, medo e instabilidade com invasões bárbaras e pouca proteção. A solução? Dividir terras em feudos e colocar nobres como donos e protetores dessas regiões. A economia? Ela era baseada na agricultura de subsistência, ou seja, tudo que era produzido servia para a sobrevivência local. Nada de comércio movimentado ou moedas rolando soltas. Cada feudo era praticamente um mundo à parte, com suas próprias regras e estruturas. E o rei? Estava longe de ser todo poderoso. O poder real era dos senhores feudais. A sociedade feudal era chamada de estamental, ou seja, ela era dividida em grupos fixos, com pouca ou nenhuma mobilidade social. No topo da pirâmide, nós temos a nobreza e clero, que detinham poder, terras e prestígios. Na base, os servos que trabalhavam duro e sustentavam todo o sistema. Os servos não eram escravos, mas estavam presos na terra e tinham obrigações pesadas, como pagar tributos, prestar serviços e até doar parte da colheita ao senhor feudal. A ideia por trás disso tudo? Que Deus tinha criado esta ordem social e que mudar de posição era quase um pecado. Ou seja, nascer servo, morrer servo, nascer nobre, viver no topo. A Igreja Católica era a maior autoridade da época, mais que política, espiritual, social, moral. Ela legitimava o poder dos nobres, dizia que a ordem social era vontade divina e ainda controlava conhecimento, educação e terras. Além disso, havia a famosa relação de suzerania e vassalagem entre os nobres. O suzerano cedia terras ao vassalo, que retribuía com lealdade e ajuda militar. Esse jogo de alianças formava uma teia complexa de lealdades e obrigações que mantinha o sistema funcionando. O feudo não era só uma propriedade, era o centro da vida medieval. Tinha igreja, moinho, campos, casas, tudo girava ali. E quem estava fora desse sistema? Praticamente ninguém. Todo mundo tinha um lugar e não podia sair dele facilmente. Mas o feudalismo não durou para sempre. A partir do século XI, as cidades começaram a crescer, o comércio voltou a se desenvolver, e a moeda reapareceu. Com isso, a dependência da terra diminuiu. Vieram também revoltas camponesas, fome, guerras e também a temida peste negra, que matou milhões e abalou toda a estrutura social. Aos poucos, os reis voltaram a concentrar poder e nascia o que a gente chama de monarquias nacionais. E por que o Enem ama esse tema? Porque ele envolve relações de poder, desigualdade social, papel da religião e permanências históricas. Já caiu questão comparando a sociedade feudal com desigualdades sociais de hoje. Então, entender o feudalismo é mais do que saber o passado e entender o presente com um olhar crítico. E aí, deu para entender como funcionava o feudalismo? E
porque ele ainda aparece nas provas. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça, ative o sininho, porque esse vídeo faz parte do nosso curso de História para o Enem. E vem muito mais por aí. Até a próxima!